Polícia de Massachusetts anuncia a prisão de mais um brasileiro por assalto à mão armada em mercado. Cidade de Nova York começa a entregar documentos de identidade para imigrantes sem status. Casa Branca vai instalar câmeras nos uniformes de todos os agentes de imigração para aumentar a vigilância das operações. Na fronteira, frente fria coloca imigrantes em perigo e Texas segue bloqueando acesso à região. De costa a costa dos Estados Unidos, 70 milhões de pessoas seguem sob alerta para a nova tempestade de inverno. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre esta edição falando de Nova York. A cidade começou a entregar o cartão de identificação para os imigrantes sem status, um benefício que era aguardado há meses pelos indocumentados. E segundo as autoridades, esse documento vai poder ajudar os imigrantes em vários setores da cidade, como nas escolas, para conseguir um vale alimentação, para criar uma conta bancária e muito mais. A reportagem é da Carolina Camargo. Sem nenhum tipo de identificação e com a chance de ficar sem ter onde morar em pleno inverno, imigrantes indocumentados estão passando a madrugada em filas de centros de atendimento para tentar obter o ID New York City, um cartão de identificação emitido pela Prefeitura de New York. Segundo as autoridades, esse cartão vai facilitar serviços locais, como atendimento médico, matrícula em escolas, serviços prestados em bibliotecas públicas, transações financeiras e até mesmo um possível emprego. A busca pelos cartões ocorre em meio ao anúncio do prefeito Eric Adams sobre o orçamento da cidade para 2025. New York vai ter mais de 109 bilhões de dólares à disposição. A notícia surpreendeu todo mundo, porque nos últimos meses o prefeito dizia que a cidade estava quebrada em dívidas por causa do alto número de indocumentados dependendo dos serviços públicos. Desde a primavera de 2022, mais de 170 mil pessoas chegaram à cidade pedindo ajuda. Adams disse que New York vai receber 2,9 bilhões a mais em receitas fiscais do que era esperado inicialmente e que vai reduzir em quase 2 bilhões os gastos com os imigrantes. A governadora Kathy Hochul também anunciou nesta semana o orçamento do ano fiscal do estado de New York para 2025, já contando com a crise de imigração na Big Apple. A promessa é alocar 2,4 bilhões, incluindo 500 milhões retirados de reservas para emergências no estado. É interessante que os indocumentados tirem o cartão de identificação da cidade para que comecem a ter um histórico de registro migratório no país, mesmo que apenas para controle da prefeitura. Esse registro é importante para que o imigrante, no futuro, possa talvez aplicar para um processo de regularização de status. Além disso, esse controle pode colaborar com o orçamento da cidade para os próximos anos, mantendo um bom orçamento, inclusive para o setor de imigração. O problema, no entanto, aparece quando o prefeito também faz o anúncio de que vai fazer e que poderá fazer cortes em investimentos em educação e outros projetos sociais para cidadãos nova-iorquinos. E aí isso gera uma reação um tanto quanto problemática com relação à própria imigração. E aí você cria a possibilidade de discursos anti-imigração, como aquele que foi feito agora recentemente pelo ex-presidente Donald Trump. É realmente uma dificuldade muito grande colocada sob a responsabilidade do prefeito de Nova York, porque ele vai ter que conseguir compatibilizar o acesso a um direito humano fundamental de tratamento digno aos imigrantes, mas também de garantir que os cidadãos nova-iorquinos tenham o acesso aos direitos sociais que lhes são garantidos pela Constituição americana. E a gente segue falando de imigração, porque enquanto continua rolando na justiça a briga entre o governo federal e o estado do Texas, a crise lá na fronteira sul se mantém grave. Agora, um novo elemento torna a situação ainda pior. O frio intenso que coloca os imigrantes em risco, enquanto governantes locais não têm recursos para lidar com mais esse problema. Enquanto moradores do país tentam se manter aquecidos durante a frente fria, quem não tem um abrigo sofre com as condições perigosas desse inverno. É o caso de cerca de 100 imigrantes que têm passado dias e noites assim, acampados nesta ponte internacional que liga o México aos Estados Unidos. Alguns estão aqui há mais de 2 meses, aguardando permissão para entrar legalmente no território norte-americano.
lluvia, hemos dormido en el piso, en la tierra. Polícia está tentando chegar ao Texas com os netos. Os filhos dela já vivem nos Estados Unidos há algum tempo. Assim como ela, famílias inteiras acampam ao longo de toda a pista de pedestres da ponte. O que ninguém imaginava é que um inverno tão rigoroso atingiria a região, tornando essa espera ainda mais sacrificante. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, as autoridades do Texas liberaram acesso de agentes federais a uma rampa para barcos do Shelby Park em Eagle Pass, mas continuam a bloquear outras regiões, impedindo o trabalho das tropas que resgatam e processam novos imigrantes que entram ilegalmente no país pedindo asilo. Há 2 semanas, a mando do governador Greg Abbott, as tropas estaduais instalaram cercas e portões, fechando parte da fronteira, que é considerada uma área federal. A administração Biden acionou a justiça para impedir a ação, mas até agora nenhuma decisão foi emitida pelo tribunal. O Departamento Americano de Imigração e Alfândega informou que vai começar a equipar agentes com câmeras corporais. A ideia é tornar as ações do ICE, a Polícia de Imigração, mais transparentes e evitar denúncias e abusos de poder cometidos pelos oficiais. A maioria das operações será monitorada. Isso inclui fiscalização de imigrantes, mandados de busca e apreensão e até prisão de indocumentados. Por enquanto, apenas uma parte dos agentes vai receber o novo equipamento nos próximos meses. O ICE está trabalhando para garantir que esses recursos necessários cheguem a tempo para ampliar todo o sistema em todos os oficiais. A ideia é que no ano que vem todos os agentes de imigração estejam com essas câmeras corporais funcionando 100%. E os Estados Unidos deportaram quase 500 mil de estrangeiros desde maio do ano passado. As informações foram divulgadas pelos departamentos americanos de segurança interna e também de imigração e alfândega, o ICE. Nos últimos 8 meses, foram expulsos dos Estados Unidos cerca de 482 mil estrangeiros. Desse total, 100 mil foram repatriados só nos últimos 60 dias. Entre os deportados estavam adultos solteiros e famílias que não tinham base legal de permanecer no país ou tiveram o pedido de asilo negado por não se enquadrar no perfil. O ICE informou que o número de voos para a América Central e Latina multiplicou desde 12 de maio do ano passado, quando o Título 42, a medida que permitia a expulsão de imigrantes indocumentados por motivos de saúde, foi suspensa. O número de deportados nos últimos 8 meses supera o número de estrangeiros enviados para casa em todo o ano fiscal de 2019. No próximo bloco, polícia de Massachusetts anuncia a prisão de mais um brasileiro por assalto a mercado. E tem uma boa notícia para os compradores e vendedores de casas. As taxas de hipoteca estão declinando. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Tap. Foi. A polícia de Milford, em Massachusetts, anunciou a prisão de mais um brasileiro por participação no assalto a um mercado que nós mostramos aqui ontem. Segundo os investigadores, Jonathan de Araújo Lima, de 19 anos, foi o responsável por dirigir o carro dos bandidos na fuga após o assalto ao mercado Aroma Brasil. Ele é o terceiro brasileiro preso por participar desse crime. Antes já haviam sido detidos o Daniel Generoso, de 26 anos, e o Lucas Fontinelli, de 21. Agora, o grupo vai enfrentar na justiça as acusações pelo roubo à mão armada cometido na semana passada na Beach Street. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda essa ação do grupo que invadiu o local, rendendo os funcionários e roubando uma grande quantia em dinheiro. Em nota, a polícia de Milford agradeceu a colaboração da nossa comunidade brasileira nas investigações que seguem abertas. Em Washington, D.C., o presidente Joe Biden declarou guerra às altas taxas cobradas pelos bancos no cheque especial e anunciou que pretende implantar uma regra para controlar o que ele chamou de abuso. O governo acusa as grandes instituições financeiras do país de sobrecarregarem financeiramente as famílias inteiras com juros exorbitantes e roubando assim da classe trabalhadora. A reportagem é da Eloá Urazen. Tipo um empréstimo automático, o cheque especial é uma linha de crédito pré-aprovada que o banco usa para cobrir a conta bancária de um usuário caso os gastos ultrapassem o seu saldo.
Tudo isso, claro, a juros bastante altos. Conhecido como overdraft aqui nos Estados Unidos, o cheque especial gerou só em 2022 cerca de 9 bilhões de dólares aos bancos americanos, uma vez que 1/4 dos cidadãos gastaram, sem querer ou não, mais do que tinham. O problema é que, aos olhos de muitos, inclusive do atual governo, as taxas cobradas pelos bancos são exorbitantes. Em alguns casos, ela chega a 35 dólares por transação, ainda que o gasto médio do cheque especial seja inferior a 26 dólares. É esta matemática que favorece apenas as instituições financeiras que a Casa Branca quer mudar. De acordo com a proposta apresentada pela administração Biden, a taxa do cheque especial vai ser duramente regularizada e o valor cobrado pode ser reduzido a 3 dólares. Se aprovada, a medida vai valer somente para grandes bancos, mas ainda assim deve poupar aos consumidores 3,5 bilhões de dólares todos os anos. Estudo do Fed de São Luís mostra que nos últimos 3 anos essa taxa já vem diminuindo, essas taxas já vêm diminuindo, o quanto os bancos arrecadam já vem diminuindo. E por quê? Pela competição. As empresas de tecnologia, as fintechs que estão aí pelo mundo, elas já vêm ajudando a reduzir esses custos. Se os bancos cobram essas tarifas, eventualmente uma nova empresa surge oferecendo a não cobrança dessa tarifa. Além disso, essa tarifa, a não execução dessa tarifa acaba penalizando muito mais os bancos menores, que tem uma parcela mais relevante das suas receitas, dos seus lucros, atrelada exatamente a essas tarifas, ou seja, prejudica bancos menores. Os grandes bancos têm um perfil de receitas muito mais diversificado e conseguem aí contrapor esse tipo de receita. E esse é outro ponto também. Ao você retirar uma linha de receita do banco, ele pode simplesmente aumentar taxas de juros em outros financiamentos, tornando o crédito mais caro para todo mundo, não somente aquele que acaba usando o cheque especial, mas para todo mundo. Então essa ideia do governo Biden de eventualmente proteger o consumidor, ela pode parecer boa no primeiro momento, mas ao meu ver me parece muito mais uma medida populista no ano de campanha. E para quem está querendo comprar a tão sonhada casa própria, a boa notícia é que as taxas de hipoteca continuam caindo e atraindo novos compradores. Por causa disso, aumentou também a confiança dos construtores de imóveis que voltaram à ativa depois de meses parados por falta de movimentação no mercado imobiliário. O mês de janeiro marcou a retomada das construções de imóveis no país. A movimentação é resultado do otimismo dos empresários que estão vendo as taxas de empréstimo reduzir e a volta dos compradores. Só para se ter uma ideia, os pedidos de hipoteca nesta semana aumentaram 10,4% em relação à semana anterior. As projeções indicam que essa tendência deve permanecer forte nos próximos meses. As construtoras estão investindo em residências unifamiliares, que estão tendo mais saída no mercado imobiliário. Hoje, a taxa média para um empréstimo fixo de 30 anos gira em torno de 6,6%, segundo a Freddie Mac. Além disso, cerca de 60% das construtoras estão oferecendo incentivos financeiros para aumentar as vendas de moradias. A Associação Nacional de Construtores de Casa prevê uma melhoria no setor neste ano de 2024, mas a organização destaca uma preocupação. A expansão na construção de imóveis pode levar à escassez de materiais e, com isso, a volta de um efeito dominó, um aumento nos custos da construção e a subida no valor das casas. No Oriente Médio, Israel iniciou mais uma série de bombardeios na faixa de Gaza, que já há uma semana está sem energia e sem sistema de comunicação para chamar ambulâncias e também o resgate. Em Tel Aviv, o dia foi de protesto e manifestações nas ruas da capital. Os israelenses cobram o resgate dos cerca de 100 reféns que ainda estão sob domínio do grupo terrorista Hamas. O enviado especial da Record, Fábio Menegatti, tem as últimas informações do conflito para a gente. Esta praça aqui na região central de Tel Aviv, que se tornou um local de constantes mobilizações para a libertação dos reféns, hoje recebeu centenas de pessoas para homenagear o bebê Kfir, que completa 1 ano de vida e ainda está em poder dos terroristas. Os balões de cor laranja, que poderiam decorar uma festa de aniversário, foram usados para representar os cabelos ruivos do bebê que está em algum lugar desconhecido da faixa de Gaza. Kfir, os pais e o irmão de 4 anos estão sequestrados desde o começo da guerra. Todos moravam no kibbutz de Niroz, no sul de Israel. O local foi atacado por terroristas do Hamas. A casa da família do bebê foi incendiada. Na praça,
muitos manifestantes usavam camisetas pedindo a libertação da família. E a Marinha dos Estados Unidos atacou hoje bases dos rebeldes Houthis do Iêmen e destruiu 14 mísseis. Segundo os americanos, os artefatos representavam uma ameaça para os navios que trafegam pela região. Os conflitos avançam pelo Oriente Médio. Líbano, Síria, Iraque, Jordânia e Irã são vizinhos de Israel e estão numa zona de guerra. Também nesta quinta, o Paquistão assumiu a autoria de um bombardeio realizado em solo iraniano. O Irã diz que o ataque atingiu um vilarejo e que 9 pessoas morreram. Já as forças de defesa de Israel relataram a destruição de uma base operacional e a morte de cerca de 40 terroristas na cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Diversas armas foram encontradas. O primeiro-ministro israelense afirmou nesta quinta-feira aos Estados Unidos que se opõe à criação de um Estado palestino. A declaração de Benjamin Netanyahu chega após o aliado americano defender a ideia da criação de um território no pós-guerra. Em Tel Aviv, Fábio Menegatti para o jornal Américas no Ar. No próximo bloco, o estudo revela que jovens podem ter perda auditiva precoce e irreversível por causa dos videogames. E tem também reportagem especial para as mães sobre como superar os sentimentos de culpa da maternidade. Você já ouviu falar da culpa materna? É quando a mulher se torna mãe, tem inúmeras tarefas para cumprir em casa, no trabalho e se sente culpada quando decide tirar um tempo para si mesma. Mas um novo estudo apontou a importância das mulheres terem esse tempinho reservado para elas. A repórter Carla Marinho mostra pra gente que o autocuidado pode significar saúde mental e física para as mamães multitarefas. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. O ditado é popular e, segundo a especialista, reflete o sentimento da maioria das mães. Essa ideia de dar conta de tudo traz uma falsa ilusão, uma tentativa de onipotência. Essa mulher vai cada vez mais acumular mais e mais tarefas, o que facilmente vai levá-la à exaustão, que é exatamente o oposto do objetivo inicial. Ou seja, se a ideia é ser uma mãe presente, estar ali para os seus filhos, prover o que eles precisam, a exaustão vai te levar à impossibilidade de formar vínculo com essas crianças, à impossibilidade de poder oferecer qualquer tipo de cuidado. Uma mãe adoecida não é capaz de estar ali pelos seus filhos. Em meio a tantos desafios e compromissos com a nova rotina do bebê e muitas vezes somado às obrigações de casa e profissionais, muitas mulheres sofrem por não conseguirem um tempo para si. A situação ainda é pior quando o sentimento de culpa vem acompanhado de um julgamento. Há um mal-entendido de que é algo egoísta, você sabe, reservar um tempo para nós mesmos. O autocuidado é importante para manter a boa saúde mental e física. E para desestressar, não precisa de muito tempo. Dependendo da fase da maternidade que você está, é super importante que você tenha pelo menos 10 minutinhos para você fazer uma leitura de algo que você goste, ou assistir meio capítulo de uma série por dia, tomar um banho tranquila com alguém cuidando das crianças, comer uma refeição quentinha. Se não der para fazer todas essas coisas em um dia só, escolha uma por dia para você fazer, para você lembrar que você existe. A ex-Miss América foi a prova de que é possível fazer esse tempinho render. Ela compartilhou na internet a preparação para passar a coroa de representante da beleza dos Estados Unidos, sem abandonar a rotina na fazenda com um bebê recém-nascido, o marido e os outros 7 filhos. É muito normal que exista aquele momento de relação simbiótica com o bebê. Muito normal e até muito esperado e muito saudável que isso aconteça. Aos poucos, isso vai sendo dosado. Não dá para viver 100% para o outro o tempo todo, mesmo que esse outro seja a pessoa mais importante do mundo para você. Você precisa existir para estar ali para o outro. Os videogames são uma sensação, dominam boa parte da rotina dos jovens e podem trazer muitos benefícios para a saúde, principalmente cognitiva. Pois é, mas olha, conforme avançam as tecnologias, esses games ficam também mais potentes e a comunidade médica está alertando para um perigo que pouca gente pensa ser possível: a perda auditiva precoce por causa do uso de fones com volume excessivo dos jogos.
Depois de uma revisão sistemática de um estudo feito com mais de 50 mil pessoas, os pesquisadores comprovaram que os níveis sonoros dos videogames excedem os limites de segurança e podem fazer com que crianças e adolescentes tenham perda auditiva precoce e irreversível. O maior problema, segundo os especialistas, é que hoje em dia se dá pouca atenção para os efeitos do videogame na audição. E muita gente negligencia sintomas que já estão se tornando comuns entre os mais jovens, que passam horas por dia jogando, como o zumbido persistente no ouvido. Com isso, os cientistas querem alertar a comunidade médica e os pais para prestar mais atenção nesse detalhe. De acordo com o estudo, mais de 10 milhões de pessoas nos Estados Unidos podem estar expostas a níveis de som altos ou muito altos dos videogames ou jogos de computador. Autoridades do Departamento de Saúde de Nova York descobriram que uma parteira do estado estava falsificando vacinas para crianças. O caso foi parar na justiça e agora o governo está trabalhando dobrado para identificar todas as vítimas dessa criminosa que colocou em risco a saúde de milhares de crianças. De acordo com a denúncia, Jeanette Midwifery trabalhava em muitas regiões do condado de Nassau e desde 2019 deu vacinas falsas para mais de 1.500 crianças. As autoridades não revelaram quais vacinas teriam sido adulteradas por essa mulher. Apenas informaram que estão anulando os registros de vacinação de todas as vítimas, que agora sim devem receber as doses corretas. A parteira será julgada pelos crimes. Entre as acusações estão falsificação de registro de vacinas e uso da máquina pública para cometer delitos. Agora tem um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a nova tempestade massiva de inverno que atinge boa parte do país já a partir de hoje. E tem reportagens sobre as famosas mensagens engraçadas em painéis eletrônicos nas estradas que estão com os dias contados. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Foi. De costa a costa, quase 70 milhões de pessoas seguem sob alerta de inverno em todo o país. A previsão é que uma nova rodada de neve e gelo está sendo esperada para chegar hoje e durar até o final de semana. E segundo as autoridades, não dá para negligenciar essa onda gelada, porque até agora mais de 40 pessoas já morreram por causa do frio intenso dos últimos dias aqui no país. Segundo o Centro Meteorológico Nacional, vários sistemas de tempestades de inverno estão empurrando uma massa de ar ártico para todo o hemisfério norte. Com isso, centro-oeste e também o nordeste do país vão ter neve pesada. E as temperaturas, olha só, também devem cair no sul. E já que a gente está falando de tempo, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em parte do país. Vamos lá? Olha só, Boston, a gente tem neve aí, gente, mínima de 13, máxima de 28. Norfolk, a mesma coisa. Em Nevasca, a gente tem mínima de 17, bastante frio. Norfolk, a gente tem chuva mínima de 27, máxima de 47. Na Flórida, a gente tem tempestade em Jacksonville e Tampa. Em Miami, a gente tem uma chuva, a máxima nessa região não passa de 79. E Houston, olha só, sol brilhando aí, mínima de 28, máxima de 52, mas ainda frio, né, Evelyn? Bastante, assim como em San Antônio, onde a mínima bate 24, gente, apesar do sol. Em El Paso, a previsão é de tempo encoberto, com máxima atingindo 59. Em Albuquerque, no Novo México, a mínima fica em 32. Em Phoenix, no Arizona, já fica mais quentinho, a mínima fica em 50 e a máxima em 75. Em Las Vegas, a previsão também é de tempo encoberto, o sol vai aparecer tímido durante o dia. E em São Francisco, aquele tempinho chuvoso já tradicional da região, por lá a máxima não passa de 57. E sabe aquelas mensagens bem-humoradas que são colocadas em painéis eletrônicos nas estradas do país? Elas podem estar com os dias contados. Pois é, olha que a Administração Rodoviária Federal achou esses sinais engraçados demais e uma distração para situações que são justamente o oposto, perigosas e graves. As informações com a repórter Giovanna Lucatelli. Quem nunca dirigiu nas estradas do país e viu frases divertidas nos painéis como essas? Coloque o cinto, voar pelo para-brisas pode machucar. Visitando os sogros, desacelere, chegue lá tarde. Use os faróis como Rudolph USA e seu nariz vermelho. Ou ainda, cortar caminho, não crie conflito, siga em frente.
A Administração Rodoviária Federal não achou graça nessas e em várias outras mensagens e está ordenando o fim dessas frases bem-humoradas pelas estradas do país, alegando que isso distrai o motorista em áreas de atenção e pode provocar acidentes. Aqui em Massachusetts, o que se costuma ver muito nas placas é a mensagem "Use a blinka", uma gíria popular para dizer use a seta para mudar de faixa. Em Utah, um trocadilho que fez muito sucesso foi durante o Dia de Ação de Graças e dizia "Driving best is for turkeys", que significa "vai dirigir marinado". Isso está bom para os perus. O departamento lançou um manual atualizado de 1000 páginas que inclui regras e regulamentos para os sinais de estradas. As autoridades estão dando até 2 anos para cada estado se preparar e remover estes referenciais e piadas dos sinais eletrônicos. E já que a gente está falando de mensagens engraçadas e curiosas, olha só essa notícia. Olha, uma cidade de Kentucky criou suas próprias frases, mas para um outro tipo de público. Lexington enviou ao espaço frases de divulgação da cidade e convites para quem quiser conhecer a região. Detalhe, essas mensagens foram enviadas a 40 anos-luz de distância e contém um guia extraterrestre e muito mais. Possuem também gravações de música, fotos e descrição das estruturas moleculares, como água, por exemplo. Os moradores apoiaram a ideia. Eles acreditam que essas mensagens são receptivas, mostram que a cidade quer paz, amizade e promover o turismo galáctico. Já pensou se essa moda pega? Eu não tenho nem palavras. Tem nem palavras para a loucura que certas pessoas pensam. Bom, vamos saber, né, gente? Cada um com sua loucura. Vamos respeitar. Mas que eu acho engraçado, eu acho engraçado. Não, é bem curiosa essa notícia. Vamos ver o que acontece, né? Já Vamos pensou se alguém pega... Gente, maravilhoso. Apenas muito maravilhoso. Bom, Jornal Américas no Ar, então, termina agora. Você fica com mais um episódio da reapresentação de Jezabel e a gente volta a se encontrar de novo amanhã. Uma boa noite. Boa noite.